Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, seguindo a nossa disciplina de fabricação 2, vou só verificar uma coisinha aqui, beleza. Ontem a gente começou a falar sobre fresamento, né? E no final a gente viu as principais ferramentas, né? As fresas. Então, a gente viu fresas de topo, por exemplo, de aço rápido. Quando é de acabamento, essa de dente liso. Cinza escuro, metal duro. Quando tem todas as fresas que tem esse acabamento aqui, é para desbaste. Vimos fresas discos, fresas aqui frontal, fresas módulo. O que importa numa fresa módulo? Que todas essas têm de pastilha também. Ok? Paramos aqui na página 137. Isso aqui eu tinha adiantado, né? Que fresas de aço rápido tem 3 tipos. Né? Não adianta tu dizer assim, tu pedir assim, eu quero uma fresa topo 18 milímetros de acabamento de aço rápido. Tu tem que dizer se ela é uma W, uma N ou H. O aço rápido vai mudar? Não, o aço rápido é o mesmo. O que vai mudar são os ângulos da ferramenta e o número de dentes. Ok? O que vai variar o número de dentes e o ângulo para as fresas de aço rápido é o material que ela vai usinar. Então, tem para materiais macios, se usa W, tem menos dentes. Para aços em geral, AN, intermediário. E H para materiais duros, como ferro fundido e inox, por exemplo. Tá? Então, assim, se tu chegar só... Independente da fresa, claro que varia em função do tipo da fresa, né? Eu sei de cabeça a fresa topo. A fresa topo N para aço é sempre 4 dentes, tá? Então, se tu pedir, por exemplo, uma fresa topo 18 milímetros de acabamento de aço rápido e não citar se é a WNH, vai vir sempre a N. Por que vai vir sempre a N? Porque é mais utilizada, é para aços em geral. Vai usinar outros materiais? Vai usinar outros materiais, mas com menos eficiência. Então, vocês só vão se preocupar com isso se for numa linha de produção. A linha de produção de fresamento só fresa alumínio. Não, então é melhor eu comprar uma fresa de aço rápido W. Na minha empresa aquele processo de fresamento só fresa ferro fundido. Não, então é melhor eu pegar uma H. Tá claro? Então, existe na classificação das ferramentas de aço rápido a WNH, só para aços rápidos as fresas. O que influencia? O ângulo e o número de dentes e o material que ela usina. Então, classificação de fresas quanto ao ângulo de cunha. Outra forma de classificação das fresas é quanto à aplicação, onde são classificadas. Então, tipo W, o ângulo, desconsiderem o ângulo, porque vocês viram que tem uma infinidade de fresas. Vai variando de cada tipo de fresa. Então, o que interessa? Que fresa de aço rápido W é uma fresa que possui menor ângulo de cunha, sendo também menos resistente. Recomendada para materiais não ferrosos de baixa dureza, alumínio, bronze, plásticos. Então, fresas de aço rápido W é para materiais macios. A N é a mais usada, indicada para usinar materiais de média dureza, ou seja, os aços. É mais resistente que a fresa tipo W, então a N é a mais utilizada. E a de aço rápido tipo H para materiais duros e quebradiços, claro. Todos os materiais que têm muita dureza, eles são mais frágeis, né, ao impacto, quebradiços. Então, indicado para materiais duros como ferro fundido,
aço inox e assim por diante. Quanto maior for o ângulo de cunha, menos resistente a fresa será e maior será o número de dentes da fresa. Isso ocorre porque, se fresarmos um material muito duro, menor volume dele será cortado por dente fresa. Então, o que influencia as letras? Os ângulos da fresa e o número de dentes. W para materiais macios, como alumínio. N, a mais utilizada, para aços em geral. E H para materiais duros. A N é 6 dentes? Não, depende do tipo de fresa. Eu sei, é o que eu disse, eu sei de cabeça que as fresas topo, as N, são 4 dentes. A W, por exemplo, é 2 dentes. E assim por diante. Tá claro? Então, a mais utilizada é a N. Hein, Alex? Fala, Elcio. Elcio, isso tem alguma relação com aquela... Porque a gente vê nas brocas, a gente vê aquele HSS. Tem alguma relação com isso, não? Não. Aquilo é em relação ao material do aço rápido, tá? Que o principal elemento, que é o que dá o superpoder, é o cobalto, tá? Então, nas fresas, o que influencia nos ângulos, os ângulos dos dentes, a quantidade de dentes, né? É o material que ela usina. Tá? Então, é o que eu disse, W, materiais macios, N, a mais usada, aços em geral, e H, materiais duros. Setor de manutenção, Elson, e metalúrgica de pequeno porte, tu nem te preocupa com isso. Tu encomenda a tua fresa de aço rápido e eles vão te mandar sempre a N. Tá? Só vai te preocupar se for linha de produção, tá? Então, vamos seguindo mais um pouquinho. Portanto, menos cavaco será produzido por dente, menos espaço para a saída será necessário. Quando fresamos materiais mais moles, a W, né, pode ser retirado um volume maior de material, exigindo mais espaço para a saída do cavaco e, consequentemente, a fresa terá menos dentes. Fresas para materiais mais macios também pode ter dentes menos resistentes, o que significa possuir um ângulo de cunha menor. Então, aqui, falando sobre os ângulos, não te preocupa muito com isso, Elcio. Pensa assim, ó, eu só vou ter que dominar ângulos, né, de ferramentas se um dia tu trabalhar como projetista de ferramentas, né, de fabricante de ferramentas. E mesmo assim, eles vão ter que te treinar, né? Isso permite colocar menos dente na ferramenta, deixando maior espaço para transportar o cavaco, que será removido em grandes quantidades. Em uma fresa para materiais de alta dureza, H, cada dente remove pouco material. Desta forma, é necessário que a fresa possua muitos dentes para que, em uma volta, remova a quantidade significativa do material. Além disso, os dentes deverão ter um ângulo de cunha maior para lhes conferir maior resistência. Então, resumindo, todas as fresas de aço rápido pode ser W, N ou H. O material do aço rápido das três é igual, é o mesmo material. O que vai diferenciar é os ângulos dos dentes e a quantidade de dentes e o material que ela usina. W, materiais macios, N, a mais usada, aços, e H, materiais duros, ferro fundido, inox, por exemplo. E é isso que interessa. Aí aqui, né, só para tomar cuidado em algumas coisas, mas geralmente a gente não se envolve nisso aqui na hora da compra. Classificação das fresas quanto ao sentido de corte. Quanto ao sentido de corte, a classificação é simples, pois trata do sentido de giro da ferramenta, observando do lado de acionamento, de cima para baixo. Tem-se fresas de corte à direita, que é aqui, ó, ou à esquerda, anti-horário. Então, assim, ó, em função da inclinação da hélice. Mas eu vou ensinar uma dica, Elcio, que tu não precisa quebrar muita cabeça nisso. Obviamente, essa classificação
só se emprega em fresas de haste fixa. As fresas que não possuem haste podem normalmente ser fixadas tanto em um sentido como no outro. Então, aqui só para ter uma noção, né? Deu. Aqui, ó. Tu sabe que isso aqui é uma fresa topo, ó. Ó, aqui, ó, 4 dentes de aço rápido N de acabamento. E o diâmetro dela, né? Que não estou enxergando aqui, mas é como se fosse uma broca. Se tu reparar, tu repara aqui a inclinação da aresta de corte. Então, qual o sentido? Se tu usar, por exemplo, essa fresa numa ferramenteira de eixo vertical, tu pode escolher tanto o sentido de rotação anti-horário como horário. Então, nesse caso aqui, como a hélice está inclinada para cá, para cortar aço é sentido anti-horário. Então, tu te baseia sempre na hélice, tá? Pode ser invertida, pode comprar invertida, mas o comum é essa aqui. Ok? É igual essa aqui, ó. Ó, mesma coisa. Ó, o sentido da aresta de corte, rotação anti-horário. Essa fresa frontal aqui, ó. Olha a aresta de corte, ó. Então, aqui cada dente tem 2 arestas de corte, né? A principal, que é essa aqui, e aqui é para entrar em um furo, né? Então, sentido de rotação, ó, anti-horário. O que está dizendo naquela parte do livro? Que tem de hélice invertido. Mas tu vai sempre te basear na aresta de corte. Ok? Igual essa frontal aqui, ó. A aresta de corte está aqui. Ela tem que girar, ó, no sentido anti-horário. Quanto à fixação, pode ter fresas de hastes cilíndricas, que é o mais usado, ou cônicas. E fresas para mandril com chaveta longitudinal ou transversal. E depois a gente dá uma olhada em acessórios, tá? Aí aqui, classificação das fresas, aí tem vários tipos, né? Quanto aos dentes, né? Este pode ser reto. Então aqui, ó, por exemplo, essas duas aqui, ó, elas são cilíndricas de faceamento na fresadora universal. Então elas giram no sentido na horizontal e vai faceando a peça. Então, o que está dizendo? Tem essas fresas cilíndricas de dente reto e de dente helicoidal. Qual é a melhor? De dente helicoidal, que é que corta melhor. Os dentes helicoidais têm como vantagem uma menor vibração durante a usinagem, ou seja, o corte é mais suave, porque o dente não atinge a peça de uma só vez, como acontece com dentes retos. Os dentes helicoidais geram uma força axial e, para compensar essa força, pode-se recorrer à fresa bielicoidal, ou seja, uma ferramenta que possui um dente afiado em um sentido e um dente afiado no sentido inverso. Então, simplificando aqui. Fresas cilíndricas, nesse caso aqui de faceamento da universal, tem de dentes retos e tem helicoidal. Tem no sentido esquerdo, sentido direito. A que corta melhor é a helicoidal. Essa aqui, que ele chama de bielicoidal, é serra de corte, tá? É serra de corte. É fresa de corte. Toda vez que tem os dentes invertidos, é igual ao princípio da serra. As fresas bielicoidais só podem ser usadas em espessuras relativamente pequenas e com ângulos reduzidos de hélice. Para possibilitar usinagem de grandes superfícies sem o efeito da força axial, deve-se recorrer a uma montagem de 2 fresas do mesmo diâmetro e número de dentes, mas as hélices invertidas. Então, o que está dizendo aqui? Ó? Não é indicado
uma curiosidade, né? Não é indicado fazer faceamento com esse tipo de fresa, tá? Essas cilíndricas aqui na Universal, elas vibram muito e forçam muito a máquina, tá? Então, o que acontece? O ideal é que pegue todo o comprimento da peça, né? Porque se tu vai dar várias passadas, vai ficar um risco na peça, né? Então, na Universal, por exemplo, tu pode botar duas fresas, né? Uma no lado da outra, desde que as hélices sejam invertidas, tá? Para pegar uma área de varredura maior. Ok? Então, aqui, ó, classificação das fresas quanto à construção. Quanto à construção, pode-se classificar fresas de inteiriças, onde toda a ferramenta é construída de um mesmo material. Exemplo, aços rápidos, nitreto de titânio, metal duro, aquela cinza escuro, não as pastilhas, né? As mais comuns são de aço rápido e metal duro. Há também fresas calçados, onde o corpo da ferramenta é de um material mais simples e os gumes de corte soldados no corpo. Hoje em dia não existe mais isso, tá, pessoal? Antigamente existia fresas que eram soldadas pastilhas de metal duro. Não existe mais isso, tá? Hoje são suportes com todas as fresas que a gente viu tem de pastilha de metal duro, que é tudo parafusado. Finalmente, as fresas, ó, de dentes postiços, que é as de pastilhas de metal duro. A diferença é que os dentes de aço rápido, metal duro, diamante ou cerâmica podem ser trocados em caso de quebra e desgaste. Então, metal duro, tá? Então, aqui, né, nesse exemplo aqui, esse aqui que é soldado, esquece. Hoje tem vários suportes, né, com pastilha intercambiável montada. Então, só para... Tem vários tipos, tá? De suportes de pastilha. Tem fresa topo de pastilha, a esférica também. Tem fresa módulo, fresas disco de pastilha. E toda vez que vocês virem esse tipo de suporte aqui, ó, é para faceamento. Então, o mais indicado numa ferramenteira, por exemplo, é tu ter um suporte, aí tem de vários diâmetros, né? Quanto maior o diâmetro, claro, é mais caro, tem mais pastilhas. É para faceamento, é o mais indicado. Então, é interessante numa oficina de manutenção, uma metalúrgica, né? Tu ter um suporte desses para faceamento, ok? Aí é o mesmo princípio do torneamento, né? A cor tu escolhe a pastilha, né, em função da codificação do suporte do fabricante, e a cor da pastilha em função do material que tu usina. Claro, setor de manutenção, metalúrgicas aí de menor porte, tu vai escolher pastilhas para aço, que tu vai usinar qualquer material. Aqui tá só dizendo aqui a classificação quanto à aresta de corte, né? Então, assim, ó, é comum cada dente ter só uma aresta de corte, como também aparece muito fresas com duas arestas de corte, como a gente viu, ó. Então, cada dente, ó, tem uma, duas ou até três no outro lado, né? Arestas de corte. Então, se tu pegar aqui, ó, essa fresa frontal aqui de aço rápido, provavelmente N, ela tem aqui, ó, duas arestas de corte, né? E assim por diante. Pega aqui, ó. Essa fresa topo aqui, ó, tem em cada dente tem uma aresta aqui e uma segunda aqui. E assim por diante. Então é o que está dizendo aqui, ó. As fresas também podem ser classificadas quando as faces de corte, número de superfícies com afiação, que definem em que direção a fresa pode avançar, ou seja, se poderá executar uma fresagem tangencial, eixo paralelo à peça,
ou fresagem frontal, eixo perpendicular à peça. Não se preocupe com isso, que depois a gente vê operações, tá? Então, tem-se fresas de uma, duas ou três faces de corte. Essa aqui, ó, duas faces de corte, assim por diante. A fresa de um corte possui a fiação normalmente apenas em uma superfície cilíndrica. A fresa de dois cortes são duas, né? Faces de afiação. E três, e assim por diante. Lembrando que a fiação de fresas de aço rápido, aí tem a fiadora, né? De fresas, que é uma maquininha. Então, aqui está só citando, né, as fresas que a gente viu. Independente se é aço rápido, cinza escuro, metal duro, amarelo, nitrete de titânio, pastilhas de metal duro e assim por diante. Então, fresas cilíndricas, né, como a gente viu, tem de faceamento, dentes retos, dentes helicoidais, retangular, convexo, côncavo, a fresa módulo para abrir dente e engrenagem, fresas topo que a gente viu, essa aqui, por exemplo, de acabamento. Todas as fresas que tem o dente liso é de acabamento, que tem os dentes parecido com uma rosca é de desbaste. Fresas T, que a gente comentou, angulares e assim por diante. Tá claro? Claro, nesse momento vocês não precisam dominar a especificação e nomenclatura de todas as fresas, mas as principais vocês já têm que saber. Aqui, pessoal, fala sobre métodos de fresagem. Isso aqui eu já combinei, eu já comentei com vocês, né? Independente se é a fresadora ferramenteira de eixo vertical ou a universal de eixo horizontal, tu pode escolher tanto sentido de rotação horário como anti-horário. Qual o sentido que tu escolhe? Aí tu tem que tomar cuidado para não forçar a máquina, que a gente vai ver, ó. O método de fresagem se refere ao movimento relativo entre a peça e a ferramenta. Pode-se ter fresagem discordante, concordante ou combinada. Então, vamos ver isso aqui. Fresamento concordante. Parece bom, né? Concordo. Não. É o pior tipo. Sempre evitar o concordante. Como vocês vão identificar o movimento concordante? Aqui é a fresadora universal. A peça está avançando para a direita. E a fresa está girando no sentido anti-horário. O que eu tinha falado? O cavaco tem que ir para cima. Aqui o cavaco está indo para baixo. Então, o que está acontecendo? Na mesa longitudinal das fresadoras convencionais, tem uma rosca trapezoidal. Então, quando tu faz o movimento concordante, por exemplo, na universal, o cavaco para baixo, começa a forçar a peça e entra na folga. E aí tende a tirar a peça do lugar, matar a peça, quebrar a ferramenta. E na fresadora ferramenteira, eixo vertical? Como é que tu identifica o concordante? Aqui, ó, por causa da aresta de corte, a fresa está girando no sentido anti-horário. O cavaco tem que ir para fora da peça. Aqui o cavaco está indo, ó, girando para o meio. Concordante. Sempre evitar o movimento concordante, porque força a máquina e quebra as ferramentas. Como tu identifica o movimento concordante? Cavaco para baixo. Nunca o cavaco deve ir para baixo. O cavaco tem que ir para cima na universal. E na ferramenteira, o cavaco nunca deve ir para o meio. Tem que ir para fora da peça. Então, é ruim. O sentido de rotação da fresa é o mesmo do avanço da peça no ponto de contato.
O corte inicia-se com uma espessura máxima de cavaco e a força de corte tende a apertar a peça contra a mesa. É a forma, ó, menos indicada de fresamento. Sempre evitar isso aqui. A maioria das fresadoras trabalha o avanço da mesa, ó, que eu tinha comentado, baseado na porca parafuso, que é uma rosca trapezoidal do longitudinal, esquerda e direita. Com o tempo, tem folga. Então, no movimento concordante, essa folga é empurrada pelo esforço de corte. Desta forma, a mesa pode executar movimentos regulares que poderão prejudicar o acabamento da peça e até mesmo quebrar os dentes da fresa. Concordante. Nunca fazer um movimento concordante. Nenhuma pergunta? Então, seguirei, então. Isso aqui é importantíssimo para a fresadora, pessoal. Porque não adianta tu chegar a girar no qualquer sentido, sair tirando aço em qualquer sentido, tá? Então, qual o movimento que tu tem que fazer? Sempre o movimento, ó, discordante, o discordante que é bom. Como é que tu identifica discordante? Na fresadora universal, a peça está avançando para a direita e a fresa no sentido horário. Como é que tu identifica? O cavaco não está indo para cima? Cavaco para cima. É bom, discordante. E nessa fresadora ferramenteira aqui, ó, a peça está avançando para a direita e a fresa, ó, está girando no sentido horário. O cavaco não está indo para fora da peça? Cavaco para fora. Então, movimento discordante é o que o fresador tem que buscar. Na fresadora universal, cavaco para cima. Na fresadora ferramenteira, cavaco para fora da peça. Nessa situação, o sentido de rotação da fresa é o contrário do sentido do avanço da peça, no ponto de contato. Isso faz com que o corte do cavaco se inicie com a espessura mínima. A força de corte tende a levantar a peça da mesa. Se a peça for longa e estiver presa pelas extremidades, poderá gerar vibrações indesejadas. Esse tipo de fresamento costuma desgastar um pouco mais a ferramenta. Como o corte inicia-se com pouca espessura, o início de corte é difícil. Na realidade, o gume de corte começa encruando o material a ser cortado, até que sejam superadas as deformações elásticas, fazendo com que o desgaste seja um pouco mais elevado. Nesse sentido de fresamento, não há influência de folga entre porca e parafuso, fazendo com que o movimento da mesa seja mais, ó, uniforme, gerando melhor acabamento. Então, qual o movimento indicado nas fresadoras? Que é o bom? Discordante. Fresadora universal, cavaco para cima. Fresadora ferramenteira, cavaco para fora. Mas existe casos que vai acontecer os dois ao mesmo tempo, né? O concordante e o discordante. E nesse caso não tem o que fazer, pessoal. Só tem que fazer mais devagar, com mais calma. Então, existe alguns casos que é o fresamento combinado. Ocorre quando a fresa tem seu eixo dentro do campo de corte da peça. Desta forma, parte do corte ocorre através da fresagem concordante e discordante ao mesmo tempo. Então, na fresadora universal, ó, se tu fresar um canal, vai ocorrer os dois ao mesmo tempo. Assim como na ferramenteira, ó, até aqui uma fresa T, né? Podia ser uma fresa topo. Estou abrindo um canal, vai acontecer os dois ao mesmo tempo. Não tem o que fazer. Nesses casos acontece isso. É só usinar com mais cuidado. Tranquilo? Alguma pergunta? Então, essa parte aqui é importante, né?
Sempre buscar o discordante. Fresadora universal, cavaco para cima. Fresadora ferramenteira, cavaco para fora da peça. Então, antes da gente seguir, vamos ver um vídeo aqui introdutório para a gente enxergar um pouquinho melhor essa parte e aí a gente ir avançando, tá? A gente vai ver um vídeo aqui, eu vou comentando. Qualquer coisa no final do vídeo, se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Como vocês podem ver, as peças apresentam formas variadas e isso poderia dificultar o processo de usinagem. Só que com a máquina fresadora, suas ferramentas e dispositivos especiais, é possível usinar praticamente qualquer peça e superfície de todos os tipos e formatos. Isso é o que você vai ver na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai ver... Então aqui, ó. Claro, eu estou só adiantando. Aqui uma fresadora ferramenteira, uma fresa frontal de aço rápido, ela está girando nesse sentido, e a peça presa na morsa está avançando longitudinal direita e vai usinando. A profundidade de corte é o subir a mesa, é quantos milímetros tu vai diminuir. O que é fresagem? Vai conhecer as máquinas fresadoras e aprender a escolher a melhor fresa para cada operação. A partir desta teleaula, você vai conhecer as diversas operações de fresagem que podem ser executadas com a máquina fresadora. Então fique atento, porque a teleaula de hoje está começando. E Ananias, como vai? Trabalhando bastante, é? É, eu estava aqui examinando esse rasgo de chaveta que eu fiz na fresadora. Ah, então não desliga a máquina não, porque ó, eu tenho uma encomenda de alguns eixos sextavados como esse aqui, ó. Quer dizer, eu acho que esse sextavado se faz através da fresagem, não é? É isso mesmo, você está certo, viu? Fresagem é um processo de usinagem mecânica que a gente faz na fresadora e com ferramentas chamadas fresas. Com a fresagem, a gente consegue tirar o excesso de material da superfície de uma peça como essa, para que ela fique com a dimensão e forma que a gente quiser. Oh, mas, Ananias, esse material não é muito resistente? Como é que a máquina consegue tirar o excesso? Ah, isso é fácil. Presta atenção. Na fresagem, a remoção do material... Aqui é uma fresadora universal. Aqui tem uma fresa disco retangular de aço rápido e a peça está avançando longitudinal para a esquerda para abrir o rasgo, né? Então, se a peça, olha o que eu tinha falado agora no final, se a peça está avançando para a esquerda, qual o sentido de giro que tem que ser a ferramenta? Anti-horário. Por quê? Cavaco para cima, discordante. Se tu fazer ao contrário, vai forçar a peça e vai provavelmente quebrar a ferramenta, que é o concordante. Então, nesse caso, anti-horário, cavaco para cima. É feita pela combinação de dois movimentos executados... Ó, e tá ligado o avanço, ó. Automático, olha aqui, ó. Regra da mão direita, igual do torno, ó. Girou nesse sentido, vai para a esquerda. Ao mesmo tempo, a rotação da ferramenta, que é a fresa, e o movimento da mesa da máquina, onde é fixada a peça a ser usinada. É este movimento de avanço da mesa que leva a peça a... Olha aqui, ó. Cada tracinho, você sempre tem que procurar a numeração, ó. Cada tracinho nessa aqui, 0,02 milímetros. Tem a fresa, onde é realizada a usinagem. Ó. É aquele caso ali, ó. A peça está avançando para a esquerda
e a fresa está girando no sentido anti-horário. Ó, cavaco para cima, discordante. O movimento de avanço da mesa pode levar a peça contra o movimento de giro do dente da fresa, fazendo o que a gente chama de movimento discordante. Sempre esse. Fresadora universal, cavaco para cima. Ou no mesmo sentido do movimento do dente da fresa, fazendo o que a gente chama de movimento concordante. Mas como é que é essa mesa se movimenta? Bom, a maioria das fresadoras trabalha com o avanço da mesa baseada numa porca e num parafuso. Só que com o tempo e com o desgaste aparece uma folga entre eles. No movimento concordante, a folga é empurrada pelo dente da fresa no mesmo sentido de deslocamento da mesa. Isso faz com que a mesa execute movimentos irregulares, que comprometem o acabamento e podem até quebrar o dente da fresa. Já no movimento... Tá? Então, aqui só comprovando que nunca deve fazer o movimento concordante, cavaco para baixo, que vai forçar a mesa e vai quebrar a ferramenta. Discordante, a folga não influi no deslocamento da mesa. E com um movimento mais uniforme de avanço da mesa, sempre cavaco para cima. O acabamento fica melhor. Ah, nas frisadoras que tem o sistema de avanço com parafuso, o melhor é usar o sistema discordante. Quer dizer, a peça deve avançar contra o dente da ferramenta. Como em outros processos de fabricação, a fresagem possibilita o trabalho em superfícies planas, Que faceamento, né? convexas, côncavas e com perfis especiais. Mas pelo fato da fresa ser uma ferramenta multicortante, a fresagem é mais rápida do que o processo de limar e aplanar. Agora, para mergulhar mais ainda no processo de fresagem, você precisa conhecer as fresadoras. As máquinas fresadoras são classificadas de acordo com a posição do eixo árvore em relação à mesa de trabalho. Ué, não entendi, Silvão. Caio, essa aqui é a mesa de trabalho. Aqui a gente prende a peça que vai ser usinada. Esse é o eixo árvore, onde a gente prende a ferramenta. Pois bem, com relação ao eixo árvore, as fresadoras são classificadas em horizontal, vertical e universal. Por isso é muito importante ficar por dentro. A fresadora é horizontal quando o seu eixo árvore... Essa aqui é uma fresadora que só é horizontal. Não é a mais utilizada, tá? Porque te limita muito. Aqui está usando, por exemplo, um suporte pastilha para fazer um faceamento. Aí vale o que eu falei ontem, que eu mostrei imagem, aquela coisa toda. As principais fresadoras, eixo vertical, que é a ferramenteira, a universal, que pode ser eixo horizontal ou vertical, e depois a CNC. é paralelo à mesa da máquina. Se o eixo árvore for perpendicular à mesa da máquina, estaremos diante de uma fresadora vertical. Aí a ferramenteira. Já a fresadora universal tem dois eixos árvores, um horizontal e outro vertical. O vertical fica no cabeçote, na parte superior da máquina. O eixo horizontal fica no corpo da máquina. Na fresadora universal, pode ser usado o eixo vertical ou o horizontal, dependendo da peça que vai ser usinada. Existem mais alguns tipos de fresadoras que tomaram como modelo as fresadoras horizontais e verticais, só que funcionam de um outro jeito. Então a gente veio até esse chaveiro para você entender direitinho como funcionam esses outros tipos de fresadoras. Olha só, ô companheiro, por favor, como é que você faria uma chave igualzinha a essa daqui? É fácil, eu vou te mostrar. Então, aquela maquininha de copiar chaves ali, ela funciona do mesmo modo que uma fresadora copiadora. A fresadora copiadora... Tá? Então, vale o que eu ensinei ontem. As principais é ferramenteira, universal e CNC.
Essas copiadoras é obsoleto depois que surgiram a CNC, tá? A copiadora trabalha com uma mesa e 2 cabeçotes, o apalpador e o de usinagem. A fresadora copiadora tem a finalidade de usinar copiando um determinado modelo. Já essa outra, a fresadora pantográfica, também tem a finalidade de copiar, mas é coordenada manualmente por um operador. A habilidade do operador e as dimensões das ferramentas permitem que sejam trabalhados pequenos detalhes, como canais e pequenos raios. Os modelos das fresadoras pantográficas podem ser feitos em material metálico, como o aço e o alumínio, ou também em resina. Os modelos de aço são recomendados para um número elevado de cópias. Se forem produzidas só 2 ou 3 peças, a resina é o material indicado. Além da fresadora copiadora e da pantográfica, existem também a fresadora CNC e as geradoras de engrenagem. Mas esse é assunto para as próximas teleaulas, né? Por enquanto, vamos falar mais um pouco sobre fresagem, conhecendo as fresas. A fresa é dotada de facas ou dentes multicortantes. Quando esses dentes não estão cortando, eles estão se refrigerando. E isso impede o desgaste prematuro da fresa. Ah, disso eu entendo. Quanto maior o desgaste, menor a vida útil da ferramenta. Agora, como é que a gente fica sabendo qual é a fresa que deve usar? Bom, uma das coisas que a gente deve considerar é a resistência do material que vai ser usinado. E para escolher a ferramenta adequada, você deve saber que os dentes da fresa formam ângulos. E esses ângulos formam a cunha de corte. São ângulos da cunha de corte, o ângulo de saída gama, o ângulo de cunha beta e o ângulo de folga alfa. A gente classifica a fresa em tipos W, N e H. Aí foi que a gente falou, né? Só se aplica a fresas de aço rápido. Tem o tipo W, N ou H. O aço rápido é o mesmo material, o que vai variar é os ângulos e o número de dentes. W para materiais macios, N a mais usada aços em geral, H materiais duros. Se você observar bem, no seu livro de estudos, vai ver que a soma dos ângulos alfa, beta e gama é sempre igual a 90 graus. E vai perceber que a abertura dos ângulos sofre variações, mas o valor do ângulo de cunha é sempre crescente. Muito bem, Caio. Acho que agora já dá, então, para você saber que fresa a gente deve usar a cada situação. Bom, depende do material que vai ser usinado. Vamos pensar um pouco? Deixa eu ver. A fresa tipo W tem um ângulo de cunha menor, por isso é menos resistente. Ela é usada na usinagem de materiais não ferrosos, como o alumínio, o bronze e o plástico. Por causa do ângulo maior, a fresa tipo N é mais resistente e é usada para usinar materiais de média dureza, como o aço com até 700 newtons por milímetro quadrado de resistência à tração. Já a fresa tipo H, mais resistente do que as outras, é usada para usinar materiais duros e quebradiços, como o aço com mais de 700 newtons por milímetro quadrado de resistência à tração. Ô Silva, diz uma coisa. Por que algumas fresas têm mais dentes que outras? É por causa da dureza do material que vai ser usinado. Se você for fresar uma... Tá, então, aproveitando, né? Essa aqui é uma fresa frontal, aço rápido. peça de aço que é mais duro do que outros materiais, menor volume de material vai ser cortado por dente. Logo, cavacos menores serão produzidos e menos espaço para a saída do material será necessário. A gente tem que se preocupar também com a aplicação que vai dar a fresa. Como assim? A gente escolhe a fresa de acordo com o tipo de usinagem que a gente pretende fazer no material. Nos eixos com sextavado que você vai fazer para mim, qual é a fresa que você vai usar? Bom, para os seus eixos com sextavados, eu vou usar essa fresa aqui, uma fresa plana. As fresas... Essa aqui que ele chama de plana, é uma fresa disco retangular, aqui para abrir canal quadrado retangular, para fresadora universal. As planas são usadas para abrir canais, usinar superfícies. Aqui uma cilíndrica helicoidal de aço rápido para universal, fazendo o quê? Faceamento. Planas
e muitas outras operações. Bom, Silva, eu não vejo a hora de conhecer os outros tipos de fresa. Muito bem, então vamos começar vendo as fresas de perfil constante. As fresas de perfil constante são usadas para abrir rasgos, usinar superfícies. Ó, aqui uma côncava, né, para abrir um canal redondo. Lembrando, né, qual é a outra fresa que tu pode usar para fazer esse tipo de canal aqui? Fresa topo esférica. Côncavas e convexas e gerar dentes. Fresa módulo, aqui fabricando uma engrenagem cônica. Dentes de engrenagens. Existem também as fresas angulares. As fresas angulares. Aqui uma disco angular para canal em V. São usadas para usinar perfis em ângulos, como rasgos prismáticos e encaixes. E aqui uma cilíndrica angular para fazer rabo de andorinha. Rabo de andorinha. Tem ainda as fresas para rasgos que, como o nome diz, são usadas. Fresa topo. Aí o que a gente viu, né? De acabamento ou de desbaste aqui, o que ela está fazendo, essa fresa topo aqui? Fazendo um rasgo de chaveta no eixo. Para fazer rasgos de chavetas, ranhuras retas ou perfil T. Aqui uma fresa T, que dá para fazer rasgo de chaveta meia-lua Woodruff ou rasgo T. Como as das mesas de fresadoras e de furadeiras. E não podemos esquecer das fresas de dentes postiços e das fresas para desbaste. As fresas de dentes... Aqui suportes que eu falei, lembrando, todas essas fresas, além de ter também de nitrate, titânio, cinza escuro, metal duro, tem suportes de pastilha de todas elas. Esses suportes aqui, o que eu comentei por último, de pastilha, que é para faceamento, é o ideal ter na oficina. Assim. Dentes postiços são chamadas de cabeçote de fresamento. Os dentes são pastilhas de metal duro. As pastilhas têm a vantagem de serem substituídas quando desgastadas. As fresas... Que fresa é essa? Fresa frontal de desbaste, porque se fosse dente liso é de acabamento, de desbaste N. Aí tu tem que dizer o diâmetro dela também. Então, especificação dela, né? Isso aqui é uma fresa frontal que dá para fazer rebaixo, faceamento de desbaste. Como é que eu sei que é desbaste? Ó, a rosquinha aqui. Provavelmente uma N de aço rápido. Fresas para desbaste são usadas para o desbaste de grande quantidade de material. Os dentes seccionados desse tipo de fresa facilitam a usinagem. Quantas fresas, hein, Silva? Olha, eu acho que eu não vou conseguir lembrar de tudo isso aí, não, viu? Calma, rapaz. É para isso que existe a revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a fresagem. Conheceu alguns tipos de fresadoras, como a fresadora universal. Viu como escolher a fresa adequada para cada tipo de usinagem. E, finalmente, viu a aplicação de alguns tipos de fresas. Então, deu para conhecer Ok? Então, ali foi só ali para a gente ver essa parte introdutória, né? Que a gente... O que vocês têm que saber até o momento? Ter uma noção do processo de fresamento, as principais fresadoras, as principais fresas, né? As ferramentas de corte e materiais. Tá? E aí a gente vai seguindo. Qual é a ideia agora? A ideia agora é a gente ver os parâmetros de corte, como achar a rotação e o avanço, e depois, a partir daqui da 143, ver o procedimento, né, em cada operação. Ok? Alguma pergunta até o momento? Maravilha, então. Fazer uma chamada.
Cristiano não veio. Edson. Opa. Elson. Presente. Gabriel não veio. Clay não veio. Lennon. Presente. Luiz não veio. Nicolas. Presente. Rafael não veio. Robson. Aqui. Rodrigo. Presente. E Wagner. Presente. Ok, pessoal. São 7:45. Fazer um intervalo de 20 minutos até as 8h16, tá? Até daqui a pouco.
Bom, pessoal, vamos retomando. Então, aqui, a gente deu uma detalhada, né, nos tipos de fresas. Aqui, a partir da página 143, fala aqui de demonstração das operações, né? Aqui, por exemplo, uma fresa topo de acabamento. Dá para fazer rebaixo, faceamento. Mas faceamento, que eu comentei, ó, o ideal é usar esse suporte de pastilha aqui, né? Vai ser muito mais eficiente para vocês. Como tem fresa frontal, disco para universal, mas a melhor fresa para fazer um faceamento é essa aqui, tá? Só que tem uma coisa. Antes da gente começar a falar das operações aqui na 143, a gente tem que aprender como achar a rotação, o RPM, agora quem gira é a fresa, né? Como achar a rotação e como achar o avanço da peça. O avanço da peça pode ser, nesse caso aqui, ó, é longitudinal para a esquerda. Poderia ser para a direita. Poderia ser transversal para frente e para trás. Lembrando que longitudinal é X, transversal é Y. E o sobe e desce é o Z. Então, como é que a gente vai achar essa rotação? A gente precisa da velocidade de corte. Aí eu mandei essa tabela aqui para vocês. Ó, e guardem bem essa tabela, hein? Se perderem, aí vocês consigam entre vocês depois. Tá no grupo do WhatsApp de vocês, guardem esse material bem guardado. Tá? Então, isso aqui é uma tabela para achar rotação e avanço de fresadora. Essa tabela a gente vai usar para fins didáticos, para aprender, tá? Aí vale o que eu falei do torno. Essa aqui é só para fresadora, né? Quem informa a velocidade de corte, por exemplo, das fresas? O fabricante das fresas. Tá claro? É a informação mais correta. Então, o que interessa para vocês aqui? Essa fórmula aqui, nenhuma novidade. Rotação, ó, olha aqui, rotação da fresa. Velocidade de corte, em metros por minuto, que é tabelado, vezes 1000. Dividido por π, e olha o que eu sempre falei, vezes o diâmetro do que gira, ou seja, da fresa. Não precisa medir com paquímetro. Tu tem a fresa na tua frente, não precisa medir com paquímetro, pode ser até com uma trena aproximada. Acha a rotação. Tem algumas fresadoras que têm ábaco. Aí é o mesmo princípio do torno, se tiver ábaco. Tu pega a velocidade de corte e cruza com o diâmetro da fresa. Mas o comum é calcular. E o avanço? O avanço, ele não é igual ao do torno, que é mais simples. Ele tem que ser calculado. Então, o avanço é a rotação que tu calculou. Aqui, N. É a rotação da fresa, vezes o avanço em um dente, que é tabelado. Está na tabela. Esse FZ é avanço em um dente, por dente, que é tabelado, vezes o Z, que é o número de dentes da fresa. Então, o número de dentes da fresa é só tu pegar a fresa e contar o número de dentes. Tá? Como é que tu vai achar a velocidade de corte ou avanço por dente? Bom, primeiro, tu vai na fresa que tu está utilizando. Essa aqui, ó, fresa disco para faceamento. Essa aqui, fresa frontal. Essa aqui, que chama aqui fresadora, é suporte de pastilha para faceamento. No outro lado aqui, ó, fresa topo, que pode ser esférica também. Pode ser uma fresa T, pode ser... O que se aplica aqui na fresa topo? A topo comum, esférica, fresa T, fresa cilíndrica angular. Aqui, ó, fresa disco. Se aplica no quê?
cilíndrica, quadrada ou retangular, convexa, côncava, fresa módulo entra aqui. E aqui, que é pouco usado, tá? Fresa de corte. Aí, como é que vocês vão usar essa tabela? Em todas as fresas aqui, ó. Aqui, ó. Na horizontal é o material que tu está usinando. Então, aqui, aço carbono. Nenhuma novidade. 1020, 1045, 1070. Aços liga. Olha aqui, dá um pega-ratão bonito aqui. Aços liga. O que é? Tem dois aços liga aqui. De menor resistência à tração, RT é resistência à tração, que é até 750 Newton por milímetro quadrado de resistência à tração e até 1000 Newton por milímetro quadrado de resistência à tração. Como é que vocês vão identificar quando vai ser um, quando vai ser outro? Aços liga até final 40, que é 0,4% de carbono, é a primeira coluna. Aços liga, exemplo, 8620 é um aço liga. Final 20, usa a primeira coluna. 4340, cheguei no meu limite. Então, a primeira coluna é até final 40, 0,4% de carbono. Aços carbono acima de final 40, tu usa a segunda coluna. Aqui, ferro fundido. Ligas de cobre. Quem são as ligas de cobre? Né? O cobre puro. Bronze. Bronze é essa coluna aqui. O bronze é essa coluna. O bronze. Por quê? O bronze é estanho com... O que é o bronze? É estanho com cobre. Então, essa coluna. E metal leve, alumínio, por exemplo. E aqui, ó, tá as fresas topo as mais utilizadas, de aço rápido ou pastilhas de metal duro. Tem fresa topo de pastilhas de metal duro. Então, tu acha que a velocidade de corte, em função do material da peça e da ferramenta, e o valor do avanço por dente. Beleza? Vamos fazer um exemplo. Digamos essa fresa aqui. Aqui é uma fresa topo, de aço rápido, de acabamento, uma 20 milímetros. 4 dentes. Usinando 1020. Então, fresa topo, 20 milímetros. E tu precisa do número de dentes, que é só contar. 4 dentes. Fresando 1020. Material da fresa, mais comum, né? Aço rápido. Beleza? O que eu preciso? Velocidade de corte e avanço por dente. Então, eu vou na tabela aqui, ó. Fresa topo. 1020 é aço carbono. E a fresa é de aço rápido. Então, eu vou usar essa coluna aqui. O que está aparecendo aqui, ó? É o mesmo princípio do torno. Desbaste e acabamento. Desbaste é aqueles primeiros passes da peça que tu quer tirar bastante material, mas tu não está preocupado com bonito nem a medida. É os primeiros passes, desbaste. E os passes finais, né, que é para deixar na medida e bonito, é o acabamento. Então, o que diz aqui, ó? Para usinar um 1020 com uma fresa topo de aço rápido, a velocidade de corte, ó, VC, das duas é no mínimo 30, no máximo 40.
Qualquer valor que tu escolher entre 30 e 40, tá certo. Eu vou escolher um aqui. Vamos dizer que a gente é iniciante, mesmo princípio. Se tu tem pouca experiência, escolhe o menor. Se tu tem mais experiência, escolhe o maior. Então, 30 metros por minuto. O que eu preciso aqui, ó? Uma coisa que eu aconselho, pessoal, anotem tudo e façam exatamente conforme eu ensinei. Depois não adianta chegar na prova e botar lá a resposta por magia, que não tem como sair a nota inteira. Vocês, como estão aprendendo, tem que demonstrar de onde surgiu. Então, aqui, ó, avanço por dente, ó, aço carbono, fresa de aço rápido, topo. Aqui, ó, FZ. Para desbaste, 0,1 até 0,2. Acabamento, 0,04, no máximo 0,1. Tanto a velocidade de corte como o avanço por dente, aí vale a dica que eu falei do torno. Se tu usar uma fresadora universal ou uma ferramenteira, tu não precisa ter duas rotações, igual do torno, né? Não precisa ter duas rotações, uma só já basta. Porém, se for uma fresadora CNC, tu tem que usar as duas, né? Tu tem que usar duas rotações e dois avanços, se for CNC. Então, o que vocês vão olhar no avanço por dente? Olha o mínimo, 0,04, e o máximo, 0,2. Qual é a dica que eu passo para vocês? Escolham um intermediário. Qualquer valor que tu escolher entre o mínimo 0,04 e o máximo 0,2 está certo. Então, vou escolher aqui, ó, 0,1, um intermediário. Então, FZ. 0,1. Isso aqui é o avanço em milímetros por dente, em um dente. Daqui não tem segredo. Rotação da fresa. Velocidade de corte, 30 vezes 1000, dividido por π, usem sempre o π da calculadora, vezes o diâmetro da fresa. A fresa topo, no meu caso, tem 20 milímetros. Então, rotação da fresa, 30.000, dividido por π, vezes o diâmetro do que gira. Rotação, que tu tem que colocar na máquina, 477,46 RPM, a rotação da fresa. Se não tiver essa rotação exata, tem uns que é eletrônico, aí tu pode botar o mais próximo. Então, sempre que tu puder, bota o mais próximo, sempre menor, nunca maior, tá? Essa é a rotação. O avanço. O avanço é a rotação, 477,46, vezes o avanço por dente, que a gente pegou na tabela, 0,1, vezes o número de dentes, que é só contar o número de dentes, ou seja, 4. Então, o avanço que tu tem que colocar na fresadora, 477,46 vezes 0,1 vezes 4. Isso dá 190,98. A unidade é diferente do torno. Milímetros por, não é rotação, minuto.
Então, o que que significa isso? Esse 190. Ó, se a gente pegar esse exemplo aqui, a fresa está girando 477 RPM. E a peça está avançando longitudinal para a esquerda, quanto? 190 milímetros em 1 minuto. É fora da realidade isso? Não. Eu não acho fora da realidade. Porque se eu pegar aqui a minha régua, daqui até aqui, tem 200 milímetros. Em 1 minuto, é uma boa, é um bom deslocamento. Não é muito rápido, não. Ok? Geralmente, as fresadoras, os avanços é milímetros por minuto. Se for milímetro por rotação, é só tirar a rotação aqui. É só tirar a rotação aqui da fórmula. Mas, geralmente, as fresadoras, o avanço transversal ou longitudinal é em milímetros por minuto. Vai ficar uma cor diferente aí. Ok? Alguma pergunta? Segundo, eu quero fresar uma coroa de bronze. Eu vou fazer uma engrenagem, né? Uma coroa de bronze. Então, eu vou usar uma fresa módulo. Aí eu vou medir o diâmetro dessa fresa módulo. Vamos dizer que seja 50 milímetros. Aí é só medir, ela estaria na frente de vocês, né? E vou contar o número de dentes. Aí digamos que eu contei o número de dentes dela e tem 12 dentes. Tá? Vou fazer uma coroa de bronze. Essa minha fresa módulo, vou colocar também aqui em aço rápido, que é o mais usado, tá? Esse tipo de fresa. Tranquilo? Qualquer coisa eu me interrompo. Vou para cá. Aí eu procuro aqui. Fresa módulo, onde se aplica? Aqui, ó, fresa de disco. Quer ver? Fresa disco, né? Que foi o que a gente viu ontem, né? Essas aqui são fresa módulo. Então é fresa de disco também. Então tá aqui, ó. Fresa de disco. Aço rápido. Qual a coluna que eu uso aqui? Aí foi o que eu falei, né? Bronze é uma liga de cobre. Então essa é a penúltima coluna. Tá claro? Então vou descendo. Fresa de aço rápido, penúltima coluna. O que está dizendo aqui? VC, VC. Tanto para desbaste quanto para acabamento. Aqui, ó. Velocidade de corte. No mínimo 60, das duas e são iguais. No máximo 150. Posso pegar qualquer valor entre 60 e 150. Vou pegar um diferente aqui.
Vamos dizer que eu escolhi aqui velocidade de corte 100 metros por minuto. Poderia escolher 60, poderia escolher 150 ou qualquer intermediário, tá? Qualquer valor que vocês pegarem, igual o torneamento, entre eles para a máquina convencional, tá? Tá correto. Claro, e quanto mais experiência tu tem, pega o máximo. Por quê? Porque se tu pegar aqui 60, vai demorar mais para fresar. Se tu pegar o 150, tu vai fresar mais rápido. Só que tem que ter mais experiência. Peguei 100, intermediário. FZ, avanço por dente. Vale a dica, ó. Lembrando, CNC, aí tu tem que usar as duas, tá? Avanço por dente, pega o mínimo aqui, ó, 0,07 e o máximo, 0,3. Qualquer valor que tu pegar aqui tá certo, só que tem um porém, ó. Uma dica. Se tu pegar o avanço de 0,07, a mesa vai se deslocar muito devagar, vai demorar muito. E se tu pegar o máximo, também não é bom. A mesa vai avançar muito rápida e o teu acabamento não vai ficar bom, ó, porque é desbaste. Então pega ali um intermediário. Então, vou mudar aqui. Então, na prática, vocês poderiam pegar qualquer valor, tá? Entre o mínimo e o máximo. Vou pegar aqui 0,2. FZ 0,2 milímetros por dente. Aí é a mesma coisa. Para fazer essa coroa de bronze, qual é a rotação dessa fresa modo? Velocidade de corte 100 vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro da fresa, que é 50. Rotação da fresa, 100.000 dividido por π da calculadora vezes o diâmetro da fresa, 50, deu 636,62 RPM. É o que tem que pôr na máquina. Geralmente, dá para fazer essa engrenagem, aí depois a gente vê as operações, tá? Dá para fazer numa ferramenteira, mas a máquina mais indicada para fazer essa engrenagem, que a gente vai ver depois, é na Universal. Mas, se você só tem a ferramenteira, dá para fazer também. O avanço, mesmo esquema. Bota a rotação, 636,62, vezes o avanço por dente, 0,2, vezes o número de dentes da fresa, que é só contar o número de dentes, e deu 12. Avanço por dente, 636,62 vezes 0,2 vezes 12. Ó, é rápido, hein? Aí tu tem que analisar e tem que ter a experiência, ó. 1.227,88 milímetros por minuto. Em 1 minuto. É rápido. Só para vocês terem noção, aí depende, né? Aí, por exemplo, se eu achasse isso, eu ia diminuir. Porque aqui está dizendo que a peça, a engrenagem, que é a peça, tem noção disso aí, pessoal? Deslocar 1,5 metro em 1 minuto. Estou ensinando a manha para vocês para ver se é coerente, se não é. Isso aqui está certo, pessoal. Uma máquina CNC é avanço rápido mesmo. Só que tomem cuidado quando trabalharem com
fresadora convencional como uma ferramenteira ou uma universal. Aqui está dizendo, o avanço está certo aqui, mas na hora da prática tem que tomar cuidado. Aqui está dizendo que a peça vai se deslocar 1,5 metro em um minuto. Tranquilo aqui? Vamos fazer mais um. Terceiro. Vou fazer um faceamento. Ó, com esse tipo de suporte aqui, né, que eu disse que é o mais indicado, né? Uma ferramenteira. Suporte aqui. Pastilha de metal duro. Então, suporte, pastilha, metal duro. Vou medir ali aproximado o diâmetro. Digamos que eu medi, né, o diâmetro do suporte e deu, sei lá, 80 milímetros. E contei o número de dentes. O que é o número de dentes? O número de pastilha. 15 pastilhas é a mesma coisa que 15 dentes, tá? Então não tem segredo. É só medir o diâmetro e contar quantas pastilhas tem ao redor. Ok? Material que eu vou usinar. Alumínio, pode ser, professor? Pode, eu escolher outro, mas vou seguir. Alumínio. Vai ser rápida a coisa. Quem é que falou? O Wagner? Sim. Alumínio. Então aqui, ó. Não é fresa topo, não é fresa disco, não é de corte, não é cilíndrica tangencial, não é frontal, é essa aqui que diz fresadora, que só tem uma, ó, pastilhas de metal duro. Tá claro? Essa aqui, ó. Aí tu sobe um pouquinho para ver o material, ó. Onde se aplica o alumínio aqui, ó? Metal leve. Então é só seguir a última coluna, tá? Aqui, ó, pastilha de metal dura, última coluna. Olha a diferença da velocidade de corte, ó. Claro, vamos deixar claro, né? Se tu usar um torno CNC, tu vai ter que botar duas rotações, uma para desbaste, tu vai ter que calcular duas vezes, né? Uma para desbaste e outra para acabamento. Vamos deixar claro isso. CNC. Assim como vai ter dois avanços. No nosso caso, tu pode escolher qualquer valor entre o mínimo e o máximo. Mínimo aqui 350, máximo 1.200. Só que vale a dica que eu falei. Quando a coisa ficar muito rápida, no CNC dá para botar isso. Em máquina, igual o torno, né? Lembra lá que a gente achava 6.000 e tantos RPM no torno e o máximo era 2.500? Fresadora também, vão devagar. É muito fácil quebrar a fresadora. Então aqui eu vou pegar um baixo. Velocidade de corte 400. Poderia pegar qualquer valor entre 350 e 1.200. Pegar 400. Porque eu vou usar uma ferramenteira. Então eu tenho que ir mais devagar. Velocidade de corte. E mesmo assim vai ser rápido.
metros por minuto. Avanço por dente. Mesma coisa, ó. FZ, última coluna. Tem um mínimo aqui de 0,08 ou no máximo 0,2. Vou pegar o intermediário aqui. 0,1. Vamos deixar bem claro, tá? No caso de vocês, se tu pegar 0,08 tá certo, 0,15 tá certo, 0,2 tá certo. Só não pode pegar menor que 0,08 e também não pode pegar maior que 0,2. O resto tá valendo. Vou pegar 0,1. FZ. Zero vírgula 1 milímetros por dente. Em um dente só. Ou seja, uma pastilha. Aí aqui segue o mesmo procedimento. Velocidade de corte 400 vezes 1000, dividido por π vezes o diâmetro do suporte, 80. Rotação do suporte, 400.000, dividido por π vezes 80. Olha, altinho. 1.591,55 RPM. Na ferramenteira tu consegue isso, na Universal não. Lembra que eu falei da Universal? Se tu botar o cabeçote na vertical, a rotação é baixa por causa do redutor, né? Então essa rotação tu consegue. 1.500, 1.600 tu consegue na ferramenteira. E o avanço para fazer esse faceamento? Aí mesma coisa. Rotação 1.591,55 vezes avanço por dente 0,1 vezes o número de dentes que eu contei as pastilhas, 15. Avanço 1.591,55 vezes 0,1 vezes 15 dentes. Agora, olha, mas não está errado. 2.387,32 a peça, né, vai se deslocar, milímetros por, ou seja, em 1 minuto. Então, imaginem isso, pessoal. Olha o que acontece a pastilha de metal duro com alumínio. A peça vai se deslocar quase mais de 2 metros em 1 minuto. Então, qual é a dica que eu passo para vocês? Se é CNC, mete isso aqui. Se é CNC, não tem problema. Porque CNC é rápido. Se for universal ou ferramenteira, diminui, corta, dá uma profundidade de 0,5 milímetro, no máximo 1 milímetro, e sente a máquina. É igual carro, pessoal, tem que sentir. Sente se a máquina está forçando, se a ferramenta está forçando. Se não está forçando, aumenta um pouco ou diminui um pouco se estiver forçando e vai sentindo a máquina. Mas isso aqui está certo. Se eu fosse fazer isso aqui num CNC, eu ia botar essa rotação e esse avanço. Tranquilo, senhores? Aí é dessa forma que a gente vai trabalhando, né? Conforme a tua fresa, o tipo dela, o material, se é de aço rápido ou metal duro, e o material que tu está usinando, tu acha a rotação e o avanço da mesa, que geralmente é em milímetros por minuto. Tranquilo? Alguma pergunta?
Isso mais adiante a gente dá mais uma exercitada, mas o principal é isso, né? Vocês estão identificando as principais máquinas, as principais ferramentas, fresas. Agora vocês aprenderam como achar a rotação e o avanço, e a partir daí a gente vai vendo as operações. Ok? Vamos repassar aqui a chamada. Cristiano não veio, Edson. Opa, Elson. tô aqui, tô aqui, Opa. tô aqui. Gabriel não veio, Clay não veio, Lennon. Presente. Luiz não veio, Nicolas. Oh, meu, pessoal, respondem a chamada, pessoal. A gente não tá brincando de pique-esconde. Rafael não veio, Robson. Aqui. Eu acho que às vezes o pessoal acha que a gente está brincando de pique-esconde. Rodrigo. Presente. E Wagner. Presente. Feito, pessoal. Então, se não tem mais perguntas, né? A gente segue aqui amanhã a partir da página 143, né? Nas operações. E aí a gente vai se aperfeiçoando e vai andando. Ok? Então, se não tem mais perguntas, boa noite para todo mundo. Amanhã a gente se encontra. Boa noite. Boa noite, galera. Até amanhã. Boa noite, Boa noite aí, até amanhã. pessoal. Até amanhã. Boa noite, gurizada. Até amanhã. Sextou amanhã, hein?
Thank you.